17º dia. Levar a cabo a última parte dos planos da Fraternidade Branca requeria uma reforma no sistema monacal beneditino. Era necessário, sobretudo, concentrar o conhecimento da ordem e controlar, a partir desse centro, as principais funções culturais do Ocidente. E aquela reforma não demoraria, pois estava prevista de antemão, quer dizer, era uma alternativa estratégica dos Golem. Nesse mesmo século IX, apenas estando morto Carlos Magno, e quando sua dinastia estava para se engajar numa luta de facções pelos despojos do Império, que duraria 100 anos, já começa a se delinear a mudança. No ano 814, Ludovico Pio, o monge, brinda todo o seu apoio a São Bento de Antiane, para que funde o mosteiro em Aquisgrana, onde a regra beneditina seria aplicada com todo o vigor. 3 anos depois, aquele monge que tinha sido enviado à corte carolíngia pelo Papa Beneditino Leão III, redige e publica o Capitulare Monacorum e o Codex Regularum, que dariam suporte inicial à reforma da ordem beneditina. Mas será no século X, quando o objetivo de concentrar o conhecimento da ordem se consegue concretizar definitivamente com a ocupação do mosteiro de Cluny. A demora deve se explicar pela compatibilidade que tal objetivo teria de apresentar com a segurança do segredo da ordem. Os Golem não podiam arriscar, a essa altura dos fatos, um fracasso por imprevisão. Por isso, a reforma de Cluny só se empreende quando se dispõe da segurança de que não será interrompida. Com a eleição do saxão Henrique I, o Passareiro, como rei franco e imperador, no ano 919, entra na história a extraordinária linhagem dos Ottons e dos Sálios, um sangue puro que chegaria a produzir um Frederico II Hohenstaufen, do século XIII, o imperador hiperbóreo que se opôs com o poder do espírito aos mais satânicos representantes do pacto cultural. No século XX, essa linhagem poderosa, no século X, essa linhagem poderosa se dedica com vigor a reorganizar o reino, enquanto o papado cai no maior desprestígio por causa da digitação efetuada pelas famílias da nobreza romana, especialmente a Teodora, Crescêncio, Túsculo, etc. A ordem beneditina, que decidiu aproveitar o momento para trabalhar secretamente na formação do Colégio de Construtores de Templos, se assegura de entrada que ninguém interfira no funcionamento de Cluny. É que justamente o lugar escolhido para concentrar o conhecimento recaiu sobre um mosteiro francês, por exclusivos motivos de segurança. Uma sucessão de bulas papais emitidas durante o século X e XI, acatadas ao pé da letra pelos duques da Aquitânia e os reis de Borgonha, estabeleceram a total independência de Cluny de qualquer autoridade, fora o Papa e seus abades. Nem os reis, nem os duques ou condes, nem os bispos regionais podiam intervir nos assuntos do monastério. Já ouviu falar recentemente, Dr. Signagel, de certas bases secretas que possuiriam as grandes potências, por exemplo, os soviéticos ou os norte-americanos, nas quais se teria reunido um enorme número de cientistas de todas as especialidades, dotados dos melhores meios instrumentais para planejar em forma integral objetivos de longo alcance, e que dependeriam diretamente do presidente ou de um Conselho Supremo, e que atuariam independentemente de qualquer outra autoridade nacional, fora seus próprios chefes ou comandantes? Pois exatamente isso era Cluny, no século X. Ali se planejava uma Europa futura, judaico-cristã,
unificada sob as catedrais e o Templo de Salomão, controlada por uma ordem militar da Igreja, administrada por uma sinarquia financeira e governada finalmente pelo povo eleito. É formoso o mesmo Papa Beneditino, cujo cadáver insepulto foi jogado ao Tibre pelo Papa Estevão VI, partidário de Lamberto de Spoleto, em vingança por este nomear Arnulfo imperador, quem nomeia Bernon para empreender a grande missão. Bernon era um monge beneditino de linhagem nobre, borgonhesa, cuja influência sobre o duque Guilherme I da Aquitânia foi aproveitada para convencê-lo sobre a conveniência de fundar o mosteiro de Cluny. No ano 910, o mesmo Bernon toma a direção do mosteiro e dá início à concentração do conhecimento. Se reúnem ali os principais livros e manuscritos que a ordem possuía em distintos mosteiros e se constitui uma elite golem, dedicada à cópia de documentos e ao estudo da arquitetura sagrada. Logo, a elite golem, denominada internamente monges clérigos, se ocuparia com exclusividade a sua tarefa e teria de abandonar a tradicional norma beneditina de compartilhar os trabalhos de manutenção do mosteiro e produção de alimentos. Nesse sentido, se reforma a regra beneditina e se cria a instituição dos monges laicos, para desempenhar a honrosa função de manter os golem. Durante o mandato do seu segundo abade, São Odon, já começam a se ver os frutos da reforma. Primeiro se difunde a fama sobre o ascetismo e a perfeição alcançada pela reforma cluniacense, o que atrai a curiosidade de outros mosteiros e causa admiração do povo. Logo se envia grupos de monges especialmente treinados para os monastérios que os requerem, para iniciá-los na reforma. Aos membros do povo se os seleciona cuidadosamente para incorporá-los à elite dos monges clérigos ou encarregá-los das tarefas próprias dos monges laicos. Depois, se inauguram mosteiros submetidos à jurisdição de Cluny, ao que se estendem seus direitos de autonomia e independência. Nesse ponto, Cluny era uma congregação por direito próprio, e quem mais entusiasticamente apoia São Odon com uma bula no ano 932 é o Papa Beneditino João XI, filho bastardo do Papa Sérgio III e de Marósia de Teodora, célebre assassina da época. Depois de 150 anos de atividade, a congregação de Cluny conta com 2.000 mosteiros distribuídos principalmente na França, Alemanha e Itália, mas também na Espanha, Inglaterra, Polônia, etc. Sem incluir os restantes milhares de mosteiros beneditinos que adotaram a reforma cluniacense, mas não dependem do abade de Cluny. Em meados do século XI, a ordem conseguiu transformar eficazmente a cultura europeia. Sob o manto intelectual dos beneditinos de Cluny, se formaram os grêmios de maçons operativos que demonstraram sua perícia na arte da construção românica e que já estão prontos para lançar a revolução do Gáulico, mal chamado gótico. Por trás desse movimento, naturalmente, está o colégio secreto de construtores de templos. Mas também se conseguiu plantar no coração dos senhores feudais a semente do sentimentalismo, do arrependimento e da piedade cristã. Os pecados pesam cada vez mais na alma do cavaleiro e requerem o alívio da confissão sacerdotal. Se aceita esmorecer a conduta guerreira mediante a paz de Deus e a trégua de Deus, determinadas pelos sacerdotes. Se moraliza os guerreiros germanos com princípios judaicos da lei de Deus, do temor à justiça de Deus, etc.
Como resultado disso, surge uma classe especial de nobres e cavaleiros, que, sem perder seu valor e audácia, mas respeitosos a Deus e seus representantes, estão condicionados para se jogar cegamente a qualquer aventura que lhes assinale a Igreja. Os planos da Fraternidade Branca se vão cumprindo em todas as partes. No ano 1000, logo de ter aterrorizado a Europa com a proximidade do juízo final, os Golem avançam um grande passo ao expor ao imperador alemão seu projeto de reconstrução do Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e conseguir que este aceite deslocar a capital do Império de sua base alemã. Ainda que tal projeto não tenha funcionado, a ideia estava lançada e influiria durante 200 anos nos objetivos imperiais do reino alemão. Os detalhes deste plano se acertam entre o rei Otto, o Grande, e o Papa Golem Silvestre II, cujo nome era Gerbert de Reims. E nesse plano do ano 1000, no compromisso que assumia o imperador de lutar contra os infiéis, especialmente contra os sarracenos da Espanha, mediante uma milícia de Deus, estavam claramente esboçados os conceitos das cruzadas e das ordens militares 100 anos antes de sua realização. Mas o êxito do plano dependia, em todo caso, da sujeição do imperador frente à autoridade do Papa, do domínio que a Igreja pudesse impor sobre o temperamento naturalmente indômito dos soberanos germanos. Seria ali onde se mediriam novamente as forças do pacto cultural contra a memória inconsciente do pacto de sangue. Para isso, os Golem poriam no trono de São Pedro um reformador cluniacense de fanatismo sem igual, o monge Hildebrando, que passaria a história como o Papa Gregório VII, o Papa que humilharia o imperador Henrique IV em Canossa, antes de levantar-lhe a excomunhão, demonstrando com isso a superioridade do poder espiritual sobre o poder temporal. Quer dizer, sustentando a antiga falsificação dos atlantes morenos e dos sacerdotes do pacto cultural. Para a sabedoria hiperbórea, contrariamente, o espírito é essencialmente guerreiro e, portanto, as castas nobres e guerreiras são espiritualmente superiores às sacerdotais. Mas, com a debilidade de Henrique IV, o dano estava causado e ficaria a encargo de seus descendentes lutarem contra um papado Golem, arvorado senhor do destino do Ocidente. Que os Golem não confiaram nem confiarão jamais nos alemães, à parte da radicação do Colégio de Construtores em Cluny, o indica sua atitude favorável aos normandos como executores preferidos de seus planos, seguidos dos franceses. Aqueles que não pertenciam, como se supõe, à família de povos germanos, mas a uma tribo céltica da Escandinávia, etnicamente diferente dos vikings noruegueses, suecos e dinamarqueses, tinham conquistado um ducado no norte da França, a Normandia, ou Normandia, que foi reconhecida oficialmente por Carlos o Simples, no ano 911, pelo Tratado de Paz radicado em Saint-Clair-sur-Epte. O duque Rollon se batizava e aceitava o cristianismo junto a seu povo, cuja evangelização definitiva se deixava em mãos da ordem beneditina. Não tardaram, pois, em florescer os mosteiros na Normandia e em ficar finalmente toda a nobreza normanda sob a influência de Cluny. 150 anos depois se comprovavam os efeitos do trabalho paciente de doutrinação e acondicionamento cultural realizado pelos beneditinos. Os normandos estavam preparados para constituir-se num braço executor dos planos da Fraternidade Branca. O Papa Golem Nicolau II, aquele que institui a eleição papal por parte dos cardeais,
entrega em feudo ao rei Norberto Guiscardi a Apulia, Calábria e Sicília, a Ricardo de Anversa, Capua. Corre o ano 1059. 7 anos depois, em 1066, o duque da Normandia, Guilherme o Conquistador, se apodera da Inglaterra com a colaboração, ou traição descarada, da Ordem Beneditina da ilha. Graças a ele, ingressam novamente na Inglaterra os membros do povo eleito, que tinham sido expulsos no ano 920 pelo rei Knut o Grande, sob o cargo de inimigos do Estado. O Papa é, então, o beneditino Alexandre II, mas os cérebros que dirigem a manobra são os Golem cluniacenses Hildebrando e Pedro Damião. Ao sucedê-lo no papado, o mesmo Hildebrando, ou Gregório VII, em 1073, uma faixa impressionante que desce desde a Irlanda e abarca a Inglaterra, Normandia, Flandres, França, Borgonha, Itália, e se conclui na Sicília, e se acha submetida à influência direta dos Golem de Cluny. Cabe agregar sobre Hildebrando um dado que jamais deve ser esquecido: sua origem judia. Hildebrando, em efeito, era bisneto de Baruch, o banqueiro judeu que se converteu ao cristianismo e que foi cabeça da família Pierleone, uma linhagem que influiu durante séculos nas eleições papais. Graças ao dinheiro dos Pierleone, por exemplo, Hildebrando tinha conseguido a eleição de Alexandre II e apoio para seus próprios planos. E a banca Pierleone, por suposto, era muito filantrópica. E sua caridade sempre tinha beneficiário, claro, a congregação de Cluny, onde seus irmãos de raça e os Golem preparavam o governo mundial do povo eleito. Pôr em prática os planos dos Golem demandará um ensaio preliminar. Essa prova geral de verificação de potencialidades será a primeira cruzada. Em 1078, Gregório VII e a Plana Maior Golem recebem duas notícias simultâneas. A mais importante é a que provém da Fraternidade Branca, na que os imortais aprovam, afinal, o transporte para a Europa das tábuas da lei, ocultas durante 25 séculos em Jerusalém, nas proximidades do Templo de Salomão. A outra notícia vem do Império do Oriente, que está cercado por um poderoso destacamento militar dos turcos seljúcidas, que já ocuparam o Irã, Bagdá, Síria, Palestina, grande parte da Ásia Menor e acabam de apoderar-se de Jerusalém. Essas notícias convencem os Golem sobre a forma com a qual ensaiarão suas forças. Predicarão a cruzada, mas em princípio esta não apontará o objetivo central, mas um secundário. Se divulgará a necessidade cavalheiresca cristã de prestar ajuda à Igreja Bizantina contra os turcos. Se esse chamado der os resultados esperados, então se anunciará o dever de liberar a Terra Santa. E somente se este último pedido é obedecido, somente assim, se empreenderá a missão a Jerusalém para buscar a chave do Templo de Salomão. Porque acontece que a recuperação do segredo do povo eleito não é fácil. Se esteve oculto por mais de 20 séculos, não é porque ninguém tivesse buscado e encontrado antes, mas porque sua encoberta foi deliberada e cuidadosa e empregou técnicas esotéricas. Sua localização atual exigiria o envio de uma equipe de sacerdotes iniciados na cabala acústica e numeral, para ler e pronunciar corretamente as palavras que abririam a cortina do segredo. E essa equipe, sim, que deveria ir ao momento justo, contando com a máxima segurança, porque desta operação dependeria o êxito ou o fracasso de uma estratégia planejada sistematicamente durante
600 anos. O Sínodo de Clermont, do ano 1095, é empregado pelo Papa Golem Urbano II, recente prior de Cluny, para chamar à guerra contra os infiéis e libertar a Igreja do Oriente. Esta guerra é, explicava Urbano II, uma peregrinação de cavaleiros armados. Haveria indulgências especiais para todos os que tomassem a cruz, e tão complacentes estão os céus com a cruzada, que logo sobrevirá um extraordinário período de paz de Deus. Pedro, o ermitão, um orador popular, reúne uma multidão de 100.000 pessoas carentes de preparação militar e de meios, a que pronto será exterminada. Em troca, o exército de cavaleiros francos, flamengos e normandos causa a admiração dos Golem. Estão alistados nele Godofredo de Bouillon, senhor de Lorena, com seus 2 irmãos Balduíno e Eustácio, Roberto de Flandres, Roberto da Normandia, Raimundo de Tolosa, o senhor normando da Itália, Bohemundo de Tarento e Tancredo. A esse exército se poderia solicitar de entrada a conquista de Jerusalém. Depois de múltiplas dificuldades próprias da guerra contra um inimigo valoroso e religiosamente fanatizado, agravadas pelas traições dos bizantinos, os cruzados conseguem conquistar Jerusalém em 1099, 3 anos depois da partida da Europa. Se funda ali um reino cristão, do qual Godofredo de Bouillon é o primeiro rei. Depois dessa vitória, os Golems só empregarão 30 anos para achar as tábuas da lei e transportá-las para a Europa. A partir de então começará a Revolução do Gáulico ou Gótico. Aquela fase do plano se desenvolveu com vários movimentos paralelos. Por um lado, deveria ser preparado um local adequado para receber as tábuas da lei, decifrar sua mensagem e encontrar um modo de aplicar o conhecimento da serpente à construção de templos. Por outra parte, se devia despachar o quanto antes a Jerusalém a equipe de iniciados Golem que se encarregaria de localizar o segredo. E também deveria dar marcha imediatamente à formação da ordem militar que sustentaria a sinarquia financeira, que prontamente se criaria. Se tais movimentos culminavam nos objetivos propostos pela Fraternidade Branca, então não tardaria em sobrevir o governo mundial do povo eleito e se cumpriria a vontade do Deus Criador Uno. O monge beneditino Roberto recebeu em 1098 a ordem de retirar-se às imediações de Citeaux, no ano 1100. Apenas conhecida a notícia da tomada de Jerusalém. O Papa Pascoal II o põe à frente da abadia de Cister e lhe encomenda a reforma da regra cluniacense. Sobre a base da Regula Monacorum de São Bento, ele e seu sucessor Alberico introduzem mudanças substanciais em Cluny. Os monges voltam ao trabalho manual, se insiste com mais rigor no ascetismo e na solidão, quer dizer, no segredo, e se muda a indumentária. Dali em diante, os cistercienses não usariam o hábito negro clássico dos cluniacenses ou beneditinos, mas um branco, semelhante à antiga túnica dos Golem das Galhas romanas, e a dos sacerdotes levitas que custodiavam em Israel a arca com as tábuas da lei. Em 1112, a comunidade está pronta para receber o grupo de iniciados que lhe dará sua conformação definitiva. São 31, entre eles São Bernardo, com 5 da sua família, todos Golem. Depois de 3 anos para estudar os detalhes, São Bernardo funda em Claraval, região de Champagne, feudo do conde Hugo, também da família Golem, um mosteiro adequado para conservar o segredo que chegaria do Oriente. Uma vez terminado, com pretexto de efetuar traduções de textos hebreus,
se convoca os principais rabinos cabalistas da Europa para colaborar na tarefa de decifrar as tábuas da lei. Estranha comunidade a de Cister e Claraval, integrada por Golem e judeus, enquanto a Europa inteira se proclama cristã frente aos povos infiéis do Oriente. Quando morre São Bernardo, existiam 350 mosteiros cistercienses e no final do século XIX chegavam a 700 na Europa. Desse modo se levou adiante o primeiro movimento. Quanto a Cluny, não se deve crer que, quando se fundou o Cister e se expandiu a ordem do Templo, não lhe iria restar algum poder. Prova disso é o enorme volume de suas instalações alcançado no século XIII. Como exemplo, vale lembrar que em 1245, com o motivo do Concílio Geral de Lyon, reunido pelos Golem para excomungar o imperador hiperbóreo Frederico II, uma numerosa comitiva acompanhou o Papa em sua visita a Cluny, onde foram alojados comodamente sem que os monges precisassem abandonar suas celas. Quer dizer, que possuía infraestrutura para acomodar um Papa, um imperador e um rei da França, junto com todos os prelados e senhores de seus cortejos. Não creia que eu exagero, Dr. Signagel. Além do Papa Inocêncio IV, estavam ali os 2 patriarcas de Antioquia e Constantinopla, 12 cardeais, 3 arcebispos, 15 bispos, o rei da França São Luís, sua mãe Bianca de Castela, seu irmão o Duque de Artois e sua irmã, o imperador de Constantinopla Balduíno II, os filhos do rei de Aragão e Castela, o Duque de Borgonha, 6 condes e um elevado número de senhores e cavaleiros. Sua biblioteca contava com 5.000 volumes copiados por frades, sem contar as centenas de manuscritos, rolos e livros da antiguidade, que eram peças únicas na Europa. Até aqui o nosso estudo de hoje. Boa noite a todos. Na próxima oportunidade vamos estudar o 18º dia da Carta de Belecena Vilca. Bom descanso a todos. Agradeço.